Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira, abrindo a semana aqui falando de NFL e eu quero começar, vou dar um pontapé inicial nas previsões, sempre arriscado fazer previsão, mas hoje eu vou trazer aqui para mim quem serão os campeões de divisão, quem serão os times que vão conseguir vaga do Wild Card, e é claro que eu vou querer saber a sua opinião, porque você vai discordar de mim, eu discordo de mim, então tá tudo certo, tá? Isso aqui é um pontapé inicial apenas, porque nessa terça eu quero fazer uma live e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, porque eu acho que vai ser bem legal a gente fazer isso, tá? Convido você a deixar então o seu comentário aqui embaixo, discordando de mim, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, curta esse vídeo e ó, compartilha aí o Toque Passa, já passamos de 20.700 inscritos, tô sonhando com uns 21 mil até o começo da temporada, 300 é relativamente fácil, acho que vamos chegar mais 300 pessoas, mas um passinho de cada vez, né? Quero chegar em 1 milhão de inscritos, mas por enquanto, vamos lá, 21, 22, a gente vai crescendo graças a vocês. Convido você também, se puder colaborar ainda mais, faça parte do clube de membros, tem um botão aqui em cima, não é caro, tá? É bem sossegadinho, você ajuda bastante a gente manter o canal vivo. Tem vantagem, né? Tem grupo no Telegram pra gente bater papo, tem sorteio com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, camisa oficial de um time da NFL. Tem sorteio de camisa da Fanática, nessa segunda-feira vou sortear mais uma camisa da Fanática, todo mês tem uma, com essa Fanática ainda, ó. Camisetas maravilhosas, parceiraça aqui do Toque Passa. Também convido você a abrir sua conta na BetMais. Se você não conhece ainda, é um site pioneiro desde 2014 no ramo de apostas. Confiança, ó, playoff da NBA, mata-mata da Champions, tem Brasileirão rolando. E quando começar a temporada da NFL, vai ter novidade aqui no canal. Então, fica ligado e abra sua conta na BetMais com o link nosso aqui embaixo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, a gente abre essa semana com a expectativa de que tenhamos a definição do calendário, né? Falei isso semana passada, que a expectativa é de que na quinta-feira tenhamos o calendário oficial de todos os times, quem joga contra quem, quando, onde e qual, tudo certinho o horário. Mas na coluna do Peter King, nessa segunda-feira, lá no Pro Football Talk, tem uma notícia de que pode rolar um atraso, tá? Segundo o jornalista, ainda tem uma indefinição em relação aos grandes jogos, sabe? O jogo de abertura não seria um problema, mas primeiro Thursday Night, primeiro Sunday Night, Monday Night, jogos do Thanksgiving, jogo do Black Friday também, que vai ter novidade esse ano, jogo do Natal. Essas partidas estariam indefinidas e nesta segunda rolaria uma reunião aí com a equipe responsável pelo calendário, junto com o Roger Goodell, para bater o martelo, né? Os computadores fazem lá várias análises, indicam o que fazer, mas teriam dúvidas ainda de que jogo colocar em cada horário. E vamos ver se define, né? Eu tô na expectativa, até porque a gente tem que acertar algumas coisas na nossa agenda. Os jogos internacionais me interessam bastante, os jogos de Londres, principalmente os jogos da Alemanha. Segundo o jornal Bild, né, os Patriots vão encarar os Saints e os Chiefs vão encarar os Bears. Patriots e Chiefs vão mandar jogos nessa temporada na Alemanha. Os jogos seriam dias 12 e 19, né, semanas consecutivas lá em Frankfurt. E aí tem dúvida de que vai, né, quem joga em que dia, né? Os Patriots jogam dia 12, dia 19, preciso acertar o hotel. Quero levar meu filho para ver, ele perdeu um grande Patriots para assistir, mas quero levar ele para assistir um jogo do time, do coração. Tentar preservar, né, que ele siga lá no meu time. Os Chiefs também, um jogo interessante. Tem essa dúvida com relação a qualquer partida. Eu não consegui confirmar esses dois jogos, tá? Tem algumas fontes na NFL, eu não consegui confirmar que serão essas partidas mesmo. E o Peter King até fala que os Chiefs teriam bloqueado esse jogo contra os Bears para não acontecer lá. Time que tira um jogo da sua casa e leva para o exterior, ele pode bloquear um jogo. É lógico que os Chiefs poderiam bloquear contra os Bills, contra os Eagles, contra os Bengals, que vão acontecer no Arrowhead. Mas esses jogos são grandes demais para acontecer às 9h30 da manhã na Costa Leste, né? Os jogos na Alemanha acontecem 9h30 da manhã no horário de Nova York. Madrugada ainda no horário de Los Angeles. Não vão meter esses jogos grandes nesse horário. Então seria ali contra os Lions, contra os Bears. Vamos ver o que vai ser definido. Esperamos que tenhamos uma definição nesta semana ainda. E também a expectativa de que tenhamos muitos jogos dos Jets no prime time. Tá? No ano passado eles tiveram só um jogo em prime time. E os reports dão conta aí que seriam 11 ou 12 jogos em horário nobre. Né? Pode ser aqueles doubleheaders de domingo, Thursday nights, Monday night. O que vai... Eles vão botar os Jets bastante graças ao Aaron Rodgers. Claro, muda completamente o patamar do time. A gente vai ter uma overdose de ETS, né? Jets.
E é aquela coisa, a gente espera que vá bem, né? Já rolou muito time que fez um all-in, deu um alvorocinho ali, a gente esperava bastante, chegou na temporada, não vingou, e a gente tinha um monte de jogo de prime time, um time ruim para assistir, né? Tomara que não seja o caso com a equipe dos Jets. Final de semana de grandes eventos lá nos Estados Unidos também, a gente deu uma olhadinha em astros da NFL aparecendo por lá. O Aaron Rodgers apareceu lá no Kentucky Derby, né? O tradicional point de astros do futebol americano nessa época do ano. Ele teve lá do lado de companheiros antigos, Davante Adams, com Bakhtiari, também de novos e novos antigos, antigos novos, né? Que já estavam, que vão com ele para a equipe dos Jets, o Allen Lazard e também o Randall Cobb, né? Que essa foi a notícia que rolou no final da semana passada. Randall Cobb chegando para a nova casa do Aaron Rodgers, contratinho de 1 ano com os Jets. O Aaron Rodgers é aquele cara que muda de casa, mas ele tem apego, né, emocional com algumas coisas. Tem a mobília velha lá, né? Pô, mas eu vou levar, cara. Esse sofá aqui tá meio furado. Eu não gostava, eu reclamava disso aqui, mas putz, vivi tanta coisa legal. Vou levar pra casa nova, vou levar, né? Passando em bando, né? E esse é o ponto, né? O Aaron Rodgers está levando o seu bando lá pra Nova York para se sentir em casa. Tá se sentindo em casa, tá aparecendo em jogos na NBA toda hora aí, com jogos dos Knicks. E o técnico Robert Saleh falou que essa história de lista de pedidos do Rodgers é uma bobagem, que era uma bobeira, que isso não existia. Cara, não parece, né? Parece para mim que existia sim uma lista que nem toda foi cumprida, né? Ele teria pedido o Odell Beckham, não rolou algumas coisas. Eu acho normal, eu não julgo os Jets cumprirem isso daí, eu acho normal. O Rodgers é um astro e, cara, eu quero jogar para vocês, mas eu precisava disso, disso e disso. Se vocês puderem levar, eu vou me sentir melhor jogando para vocês. Os Jets tinham que aceitar. Os Jets tinham que levar o Aaron Rodgers, né? Falar que é bobagem eu acho que é pior do que admitir. Não, o cara fez uma lista lá, levou algumas coisas, não deu certo em outras, né? Tivemos então o Kentucky Derby no sábado, e aí no domingo a gente viu até algumas transformações, que Fórmula 1 em Miami no domingo, e aí, pô, Mahomes, olha só, né? Do lado da esposa no sábado, na estica aí, muito bem vestido, e aí no domingo tava assim, né? Legal. Aliás, o Mahomes tá grande, né, amigo? O cara tá. Eu não tinha essa impressão aí vendo pessoalmente ele em fevereiro. E, cara, olha como ele segura o presente lá do Max Verstappen. Parece que ele tá segurando um macacãozinho de bebê pro filho dele, né? Ah, se ele deu uma roupinha. Cara, ficou minúsculo, né, do que tá perto do Mahomes. Então, a gente pôde ver aí. Diz aí o que você achou do modelito do Patrick Mahomes. E uma notícia que saiu no sábado do jornalista o John Kane, falando da equipe do Washington Commanders, situação de quarterbacks, né, como eles estão satisfeitos, por isso que eles não foram atrás de quarterback no draft, mas falou que a equipe dos Commanders consultou a possibilidade do Andrew Luck sair da aposentadoria antes de acabar fazendo a troca que fizeram pelo Carson Wentz com a equipe dos Colts, né? Estariam interessados no Andrew Luck. Eu achei bem interessante. Não fala nesse artigo, nessa matéria aqui, não fala se o Luck demonstrou algum interesse em voltar, se teve contato com o Andrew Luck, né? Se tinha um interesse mútuo aí, os dois lados querendo e não rolou por conta dos Colts. A gente não sabe muito bem qual que foi a conversa. Mas foi curioso ver isso daqui, né? O Luck ainda tem 33 anos, ele se aposentou com 29 anos. Muito cedo, então ele estaria em condições. A NFL tem protegido cada vez mais os quarterbacks, o Commanders poderia dar uma proteção para ele. Lógico, né? Tanto tempo fora da liga, 4 anos aí, aposentou em 2019, seria bastante tempo. A gente não sabe como é que ele está trabalhando, se ele está treinando, como o Kaepernick faz questão de mostrar o tempo inteiro que ele está treinando, tô aqui em condições. A gente não viu isso do Andrew Luck, mas seria curioso ver, né? 33 anos, um cara bem jovem ainda e aposentou por vontade dele, né? Ele saiu da liga por vontade dele. Aliás, o dono dos Colts, né, o Jim Irsay, já foi lá no Twitter e já passou a letra, falou, ó, qualquer time que tentar falar com o Luck para jogar, isso aí vai ser uma clara violação da política de tampering, né? A gente lembra que o Luck se aposenta em 2019, mas ele tinha 3 anos de contrato ainda com a equipe dos Colts, então ele ainda pertence aos Colts, por mais que já tenham passado 4 anos. O contrato fica congelado, então se ele quisesse voltar, ele voltaria para os Colts ou jogaria em um time que conversasse com os Colts para conseguir essa troca. E para conversar com o Andrew Luck da possibilidade de voltar a jogar, tem que falar com os Colts do mesmo jeito. Né? Se o Commanders teve vontade de trazer o Luck de volta na aposentadoria, não tem que falar com o Luck direto. Falar com o Luck direto dá punição.
tem que conversar com os Colts. Ó, tô afim de conversar com o Luck. Lembra dele? Tá aposentado lá? Tô afim de conversar. Vocês liberam? Se os caras falarem, não, não libera, acabou ali, não tem que conversar mais, né? Seria interessante, eu achei curioso. Eu não acho que o Luck tenha vontade de voltar, mas é um cara jovem ainda, né? E agora sim, vamos lá. Eu quero começar com essa parte aqui das previsões, combinando com vocês da gente fazer nessa terça-feira uma live. Tô pensando em começar por volta das 6:30 da tarde e ir tocando um pouquinho mais de tempo para fazer uma tier list, né, umas prateleiras ali, e um power ranking. Acho que dá para fazer concomitantemente, né, nessa terça-feira, da gente avaliar todas as equipes, porque já passou a Free Agency, né? A Free Agency está rolando ainda, mas já passou o grosso da Free Agency, já foi. O draft também já foi, então já tem uma noção melhor do que são os times e a gente pode começar a projetar o futuro. Então eu pensei em fazer uma tier list neste momento, para a gente voltar a fazer lá na frente, né? Perto da temporada, durante ali os treinamentos e depois, quando a temporada rolando, a gente faz de novo. Mas eu pensei, se você gostou dessa ideia, deixa aqui embaixo o seu comentário, podendo sugerir até, por exemplo, os escalões. Eu pensei em fazer, acho que 6 escalões, dividir o time em 6. Lá no topo, eu pensei em colocar só 2 times, tá? Um representante da AFC e um da NFC, que seriam os nossos palpites de Super Bowl, os 2 melhores times. Lembrando que no ano passado, pô, era quase unânime a previsão da galera entre Bills e Rams no Super Bowl. Deu no que deu, né? Os Rams, meu Deus do céu, que coisa horrível que foram. E os Bills não chegaram lá mais uma vez. Aí depois, no segundo escalão ali, outros candidatos a aparecerem no Super Bowl em Vegas. Depois, um pessoal que vai, um terceiro escalão, que seria times que vão para os playoffs, mas só devem dar uma passada por lá, né? Marcar presença, ó, tô aqui e ok. Outros times que vão brigar por vaga nos playoffs, eu acho que tem bastante time que vai brigar por vaga no playoff, mas não é um favorito a ficar com a pós-temporada. Alguns times que vão cumprir tabela, né? Não fede, não cheira, não vai chegar a lugar nenhum, e outras equipes que vão brigar aí pela primeira pick do draft. Não pensei nesses escalões, quero saber a sua opinião. Se você gosta, se você curte aí assistir essa live, você topa, vou conversar com o Ivo, com o Charme, se eles podem participar também, mas vai ser a festa da democracia aqui no canal. Conforme a gente vai colocando umas enquetes ali, e a gente vai montando uma tier list do Toque Passa, tá? Essa aqui. E se tudo der certo, né? Funcionando isso aqui, a gente marca mais uma tier list para outra semana, falar de quarterback, falar de grupo de recebedores. A gente vai fazendo outras. Eu gosto, eu fiz uma tier list uma vez, mas eu fiz sozinho, né? Sem a conversa com vocês. Eu quero propor isso aqui nessa terça-feira. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, falando se você gosta ou não, se você vai assistir ou não nesta terça-feira, a partir das 6:30 para tocar aí um bom tempo aí, então não teria problema. Chegou mais tarde, né? Vai ter discussão o tempo todo. Para dar um pontapé inicial nesse papo, eu decidi trazer aqui os meus favoritos aos playoffs, né? Não analisei o calendário, acho que a gente precisa ter as datas, inclusive, porque vai ter a situação do time jogar um jogo complicado numa segunda-feira e depois ter um fora domingo, tudo isso influencia aqui. Eu ainda vou analisar jogo a jogo na tabela da NFL. Então, eu tô olhando agora mais a força dos elencos para apontar os meus favoritos em cada uma das divisões, olhando as vagas de wildcard nas conferências. Então, eu vou dar o meu palpite aqui, eu quero saber a sua opinião. Na NFC, vou começar pela NFC. No leste, eu ainda vejo os Eagles como os favoritos, tá? Eu acho que é um time que se fortaleceu, é um time que tem ali suas perdas, né? Principalmente na comissão técnica, isso aí é muito relevante. O papo com o Paulo Antunes falava até isso na sexta-feira. Perde muita gente que é importante, ver como é que eles vão repor esse staff, né? Mas eu acredito que ainda vai ser um time forte. E a gente tem duas formas de interpretar os times também que vão para o Super Bowl e perdem, né? Na temporada seguinte, pode ter uma euforia demasiada, não, esse time aqui é muito forte, esse time vai chegar de novo, esses caras vão chegar lá com tudo, agora é a hora da resposta, ou é uma expectativa de ressaca. Tem muito time que, putz, perdi, aí acaba, né? Acho que o último time que perdeu um Super Bowl e foi pro Super Bowl seguinte foi a equipe dos Patriots, né? Perdeu o Super Bowl 52 e foi pro 53. Porque dali por diante, por exemplo, os Rams não foram pro Super Bowl 54, né? Eles perderam o 53, não foram pro 54. Os 49ers não foram pro 55.
os Chiefs não foram para os 56 e os Bengals não foram para os 57. É isso, né? Será que os Eagles vão conseguir quebrar isso aí, aparecer no Super Bowl 58 depois de ter perdido o Super Bowl 57? Não sei, mas é o time que eu acho que é bem forte ainda, tá? Eu vou colocar os Eagles como favoritos na NFC Leste neste momento. No Norte, eu acho que os Vikings conseguiram corrigir alguns. É um time que me surpreendeu no passado, positivamente, né? Superou minhas expectativas na temporada passada, com a chegada do novo técnico, conseguindo assimilar bem e conseguindo fazer um bom ano. Corrigiu uns problemas que tinha na defesa, vejo, mas eu acho que eu vou de Lions nesse primeiro palpite, tá? É um time que vem embalado, vem empolgado. Não gostei muito do draft, mas já vejo com um pouquinho mais de bons olhos o que eles fizeram na última seleção, por mais que eu ainda não aprove o que aconteceu no primeiro round. Acho que o primeiro round é indefensável. Eu acho que pelo embalo eles podem chegar. Vou colocar os Lions como favoritos, mas sem convicção. Acho que os Vikings brigam bem por isso aqui e os Bears podem dar uma pontadinha ali, quem sabe, né? Depende muito do Fields. Na NFC Sul, a divisão é muito ruim, é ruim de se ver, é difícil fazer a previsão porque eu não gosto basicamente de nenhum dos times. Quase todo mundo em reconstrução, né? Cara, os Saints, eu não sei qual que é o rumo que estão tomando, não gosto da comissão. Os Buccaneers perderam o Brady, não gosto da comissão. Os Panthers estão começando o seu trabalho, ali tenho dúvidas com relação à comissão. Eu vou ficar com a Atlanta, né? Eu acho que a Atlanta, não acho que tem um quarterback ainda, mas acho que o ataque, a defesa tem muitos problemas, mas o ataque vai ser capaz de, com talento, com campanha negativa, avançar para a pós-temporada como campeão da divisão, a equipe dos Falcons. NFC Oeste também é um time. Eu tenho um favoritismo para a equipe dos 49ers, acho que é o melhor time da divisão, mas eu tenho dúvidas com relação à situação de quarterback. Né? Toda essa questão do Lance, do Purdy, como é que vão se recuperar de lesão, como é que vai ficar essa briga pela titularidade. Então eu acho que pode abrir uma porta para a equipe do Seattle Seahawks, que foi outro time que me surpreendeu positivamente. Acho que um trabalho bem feito lá do Pete Carroll, gostei de mais um draft, é um time que pode crescer. Acho que o Gene Smith vai encontrar mais dificuldade, mas eu acho que é um time que pode brigar sim pela divisão. Os Rams e os Cardinals eu quase descarto nessa briga. Na AFC, eu vou começar pelo leste, e aqui a dificuldade é pela qualidade, é mais ou menos uma NFC Sul reversa, né? Que muita qualidade nessa divisão. Os Bills, para mim, largam na frente, é um time pronto, que está reforçado, gostei do draft, gostei das escolhas que fizeram. Poderia ter pego um cornerback, uma coisa assim, mas gostei. É um time que vem de um ótimo trabalho, com uma comissão do McDermott que cara, né, dispensa apresentação, cara, faz um trabalho muito bom mesmo, e é um time experiente. Porém, é um time que ano após ano vai acumulando frustrações. Isso aí vai pesando. No passado eu falava que ia ser difícil. E ao longo da temporada, eu vejo eles correrem mais risco do que deveriam. Né? Há 2 anos eles disputaram com os Patriots, não era para disputar a divisão ali. Eles correram o risco de não ganhar a divisão, perder essa divisão para os Patriots. No ano passado, parecia um time meio desorganizado em alguns momentos, a gente criticou bastante. O pessoal lá do grupo de membros que torce para os Bills fica bravo comigo, mas né, o ataque não funcionou como deveria. A saída do Brian Daboll, cara, mexeu ali, viu? Acho que o ataque não rendeu o que deveria render no ano passado. Vamos ver como vai ser esse ano. Tá? Gosto das opções, das peças, acho que é um time forte ainda. Coloco como um favorito, mas eu acho que, pô, ano passado os Bills quase foram eliminados nos playoffs para os Dolphins do Skylar Thompson, né? Vou dizer o quê? Os Jets também é outro time que vem forte, é um time que está arrumado, que agora tem quarterback, com o Breece Hall de volta, então mantendo saudável, acho que vai brigar. Pode incomodar, inclusive, os Dolphins, por conta do Tua, depende bastante do Tua, mas eu gosto dessa equipe dos Jets, então eu acho que os Bills vão para os playoffs, de qualquer jeito. Teremos mais times no wildcard vindo dessa divisão. Essa é a minha previsão inicial, tá? Vou colocar os Bills como favorito na divisão. Na AFC Norte também tem uma briga muito legal. Porque a gente nunca pode descartar a equipe dos Steelers, por mais que a gente tenha algumas dúvidas com relação ao Pickett, se é o time, se não é, porque para mim tem o melhor treinador da divisão, né? O Mike Tomlin, para mim, ele sempre equilibra bastante a disputa. Os Ravens vêm empolgado com o Lamar, com o Odell, né? Buscou recebedora no draft, acho que é um time que é forte, mas a questão da saúde sempre me deixa com o pé atrás. Então eu não vou colocar os Ravens como favorito na divisão. Os Browns, no segundo ano de Deshaun Watson, eu acho que neste momento é um time até underrated.
É um time que tem sido pouco comentado, pouco observado, pouco avaliado, mas eu não dá para descartar. Eu acho que o Deshaun Watson no segundo ano, ele é um bom jogador, não existe dúvida disso, que ele é um bom quarterback. O tempo que ele ficou fora atrapalha, os jogos que ele perdeu também por suspensão também atrapalharam a temporada passada, mas é um time que vai sim brigar. Largo com os Bengals como favoritos, ainda acho que os Bengals têm um passinho além dos adversários. É um time forte, com uma base que vem ali dos últimos anos, experiente, tem um quarterback muito bom, trouxe peças bem interessantes para reforçar os setores que tinham problemas. Acho que é um time que, para mim, larga como favorito. Acho que até é um time para Super Bowl. Na AFC Sul, vou colocar os Jaguars meio que sem competição, tá? Não vejo um favorito até pelos outros. Eu gosto do time dos Jaguars, mas é um time que os Texans em reconstrução, primeiro ano de treinador, mudança de quarterback, tudo mais, vai depender, vai esperar um pouquinho. Os Colts também vai depender bastante do que o Anthony Richardson vai entregar. É um time que ainda precisa de mais peças. E os Titans é uma incógnita muito grande. Os Titans é um time que pode brigar por uma vaga de wild card, pode brigar pela divisão, assim como pode ter a first pick. É um time que está muito no vazio para mim ainda. Talvez a maior incógnita que a gente tem nessa temporada é a equipe do Tennessee Titans. Gosto dos Jaguars, gosto do trabalho do Doug Peterson, bom trabalho no primeiro ano, evoluindo ali o Trevor Lawrence. E vou dizer que ele vai para o segundo ano dele, né? É o terceiro ano, mas é basicamente o segundo, que o primeiro desconsidero com o nosso treinador. Então, eu vou ficar com a equipe dos Jaguars levando a divisão. Na AFC Oeste, eu vou de Chiefs, favorito, né? Por tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Tem problemas com relação a recebedores? Acho que poderiam ter focado mais nisso. Sim, o Tony pode ser o wide receiver número 1, né? Mas o Mahomes dá um jeito. Com o Travis Kelce ali, eu sempre aposto no Mahomes, acho que o cara consegue resolver. Além do que, o Andy Reid é um cara, né, excelente, que vai conseguir achar soluções. Os Chargers me deixam com o pé atrás ali por conta do Brandon Staley. Para mim tinha que ter mudado o treinador, né? O Sean Payton ali poderia ter dado trabalho. Sean Payton que pode colocar os Broncos nessa disputa. Eu não vejo o Russell Wilson indo mal pelo segundo ano seguido, tão mal quanto foi no passado. Uma melhora ele vai ter. E o Sean Payton é uma mudança, é muito mais treinador do que o Nathaniel Hackett. Então eu acho que os Broncos vão entrar mais na disputa. Os Raiders não me empolgam, né? Principalmente por conta. Não é questão do Garoppolo, tá? Não acho que o problema seja isso. Eu vejo o problema no trabalho do McDaniel. Eu acho que ele tem prazo de validade. Já foi assim nos Broncos, disseram que não mudou o perfil, que ele segue trabalhando do mesmo jeito. Então eu vejo um prazo de validade no trabalho do McDaniel na equipe dos Raiders. Então eu vou ficar aqui com os Chiefs como favoritos. Então vamos lá, revisando aqui. AFC. Bills, Bengals, Jaguars e Chiefs como campeões de divisão, minha previsão inicial. Vou colocar aqui Jets indo para os playoffs, Dolphins e Chargers, tá? Polêmico, é bem polêmico. Tenho dúvidas, eu acho que os Browns e os Ravens podem beliscar uma vaguinha. Os Dolphins podem sofrer. É um elenco que eu gosto, talvez seja o elenco mais forte, né, Fel? Eu gosto muito. Eu começo a olhar o depth chart ali, cara, e é bonito, assim, sabe? Você olha, tem muita gente boa nesse time dos Dolphins, mas tudo depende também da condição física do Tua. Como é que ele vai lidar essa questão das concussões? Isso vai pesar bastante, mas é um time que eu gosto. Acho que os Ravens e os Browns brigam bastante e a gente vai discutir mais aqui nessa live da terça-feira, se vocês toparem. É difícil ter três times da mesma divisão, então eu acho que Dolphins e Jets não pode se matar. O ano passado a gente fez previsão de colocar 4 times da AFC Oeste lá, e deu no que deu, né? Os times não passando aí de 6 vitórias. Então podemos ter só 2 times, e pode ser o caso. Os Dolphins me deixam um pouquinho o pé atrás, os Jets tem que funcionar muito bem a química, né? Aaron Rodgers chegando num time novo, vejo o potencial, mas não sei se vai chegar lá. Na NFC, coloquei Eagles, Lions, Falcons e 49ers como campeões de divisão. Vou colocar Seattle Seahawks indo para os playoffs. Os Vikings, eu acho que vão para os playoffs. E os Giants. Esse meu palpite aqui. Claro, a torcida dos Cowboys deve estar querendo me matar já. Acho que os Cowboys têm uma defesa muito boa mesmo. Tenho dúvidas com relação ao ataque. Principalmente com relação ao Dak Prescott. O ano passado dele foi muito mal mesmo. Não vejo assim, motivos para acreditar que vai mudar tanto, né? Segue o mesmo treinador, uma filosofia parecida, não tem ali um tight end tão forte. Eu não sei. Eu vou colocar os Cowboys fora, mas com muita chance de brigar porque eu gosto bastante dessa defesa. E é por isso mesmo que eu quero a ajuda de vocês. Cara, playoffs geralmente tem muita renovação.
né? E aqui eu olhando, eu tô fazendo 2 mudanças só de playoffs na NFC e uma mudança na AFC. Vai ser mais do que isso. Certamente vai ser mais do que isso. Então eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu palpite e convite feito para a live nesta terça-feira, se vocês toparem, para a gente fazer essa tier list, para a gente fazer esse power ranking de pré-temporada da NFL. Aquele abraço, pessoal!